Olá você! Hoje eu tô aqui para te contar que as inscrições da segunda turma do meu treinamento Paranoias estão abertas. Se você é aquela pessoa que estava só aguardando esse momento, que quer ter acesso aos vídeos exclusivos que a gente tem no Paranoias, ao método, aos exercícios e quer fazer parte dessa grande turma de paranoiados da menina Tatiane aqui, esse momento é seu. Aqui mesmo, no primeiro comentário que está fixado aqui nesse vídeo, tem um link para você clicar e ir logo fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Pode ser que se você demorar um pouquinho, você clique no link e não tem mais vaga para você, então corre. Mas talvez você esteja nesse vídeo porque você não sabe muito bem como funciona o Paranoias e quer entender um pouco mais, quer saber mais como que é o método, como que funciona, o que você tem que fazer exatamente. Se esse for o seu caso, fica tranquilo, relaxado, porque eu tô aqui exatamente para te explicar como é que funciona essa bagaça. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que não é uma bagaça, o Paranoias não é bagunça, muito pelo contrário. A gente tem método, tem conteúdo todo esquematizado, todo pensado, exercícios, interação entre eu e você, tudo com a melhor das intenções de fazer com que você se sinta capaz, com que você tenha autoconfiança e autonomia para resolver as suas próprias tretas sozinho. Nesse tempo todo que eu estou produzindo conteúdo para a internet, uma coisa que é bem corriqueira é as pessoas virem me perguntar ou até estranharem o fato de eu ser tão bem resolvida com o meu corpo, com os meus relacionamentos, com as minhas opiniões. Sabe, tem gente que estranha o jeito como eu sou de boas, leve, sem neura e leva a vida de uma maneira tranquila. Isso aconteceu muito, inclusive, durante o aprendiz. O pessoal não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu só sou dessa maneira por dois motivos. O primeiro é, eu me conheço muito bem. E o segundo é que é necessário, sim, muita autoconfiança para que eu possa falar sobre as coisas que eu falo, para que eu possa me expressar do jeito que eu me expresso, leve. Principalmente quando eu falo sobre aqueles assuntos tabus, polêmicos, que muita gente não consegue nem conversar com o melhor amigo. Toda vez que alguém vem comentar alguma coisa desse tipo ou me perguntar alguma coisa relacionada a isso, eu sempre penso exatamente o contrário. O que se passa na minha cabeça são perguntas como: mas como você consegue viver a sua vida inteira com tanta insegurança? Ou por que que você fica se sujeitando às vontades dos outros? Por que que você acha que você tem que ceder às pressões da sociedade? Qual que é a justificativa plausível para que você ceda o tempo inteiro aos padrões de beleza? E velho, por que que a pessoa se inferioriza tanto ao ponto dela não conseguir se sentir à vontade de ser ela mesma? E sinceramente, essa não é a vida que eu quero pra mim, também não é a vida que eu quero pra galera que me segue, porque se você me acompanha há tanto tempo, você sabe que o público do Acidez Feminina é um público adulto, maduro, que discute as coisas de uma maneira centrada, com bom senso. Por que diabos então você, que é essa pessoa, vai continuar levando a sua vida de uma maneira que você desperdiça a única vida que você tem, com neura, com paranoia e com preocupação desnecessária? Já que você pode sim ser exatamente quem você quer ser. E foi pensando muito sobre isso que eu cheguei à conclusão que ninguém escolhe estar nesse lugar de sofrimento. Ninguém. Na verdade, o que falta para algumas pessoas é a autoconfiança. A autoconfiança é essa que eu sei que está aí, dentro de você, em algum lugar. E a gente vai resgatar ela aqui no Paranoias. Durante todos esses 10 anos produzindo conteúdo para a internet, ou seja, desde o primeiro dia que eu soltei um vídeo no YouTube, as pessoas têm me procurado para me enviar e-mails, pedindo a minha opinião, o meu conselho, ou até mesmo tentando fazer uso da minha lente de interpretação do mundo. E elas só me procuram porque elas querem entender aquela situação que elas estão passando na vida delas sob o meu olhar bem resolvido. Isso me fez parar para pensar em por que essas pessoas acreditam que a minha opinião é tão importante, e ao mesmo tempo eu comecei a observar que a autoconfiança talvez não seja uma coisa tão fácil assim da pessoa conseguir. E aí eu comecei a analisar como que eu mantenho a minha autoconfiança, como que eu mantenho o meu autoconhecimento, como que eu tenho noção de quem eu sou. Porque vamos combinar, eu não consigo responder todo mundo que me manda e-mail e ao mesmo tempo seria humanamente impossível. E aí eu peguei tudo que eu aprendi e todas as observações que eu fiz de como eu reajo, como eu funciono, como eu consigo me manter dessa maneira, juntei tudo isso e criei o Paranoias, porque dessa maneira eu vou fazer com que várias outras pessoas conheçam o método que eu utilizo para que elas sozinhas possam resolver suas próprias tretas. Então, se você em algum momento se perguntou do porquê o Paranoias existe, a resposta é: ele existe para que você consiga se sentir capaz. O treinamento foi todo pensado e feito para fazer com que você se livre das suas paranoias e ao mesmo tempo tenha ferramentas e informações suficientes para ter autoconfiança e a partir daí poder ser, viver, fazer tudo aquilo que você quer. Isso serve para você que tem problema com padrão de beleza, não se acha bonito, não sabe valorizar as partes do seu corpo, fica se cobrando o tempo inteiro e achando que você nunca vai ser bom o suficiente.
para você que se auto-sabota, para você que tá cheio de amarras internas, que fica te boicotando o tempo todo. Ele serve também para quem não sabe dizer não, para quem não se valoriza, para quem não acredita em si, para quem sofre com inseguranças no trabalho ou com inseguranças nos seus relacionamentos, principalmente os amorosos. Enfim, o Paranoias é uma chance, um autocuidado que só você pode se dar. Ele é um treinamento, mas também é a sua chance de se conhecer, de se resolver, de viver e conviver melhor. Essa é a forma que eu encontrei de compartilhar com você a lente que eu uso para ver o mundo e dessa maneira ajudar várias e várias pessoas que vivem me procurando. E é por isso que eu te convido a abraçar essa causa, por você. É para que você possa, através do meu método e da minha lente, conquistar esse bem-estar mental que eu já conquistei. Ou seja, se sentir capaz. E mesmo depois de escutar isso tudo, talvez você ainda continue com dúvidas, talvez você ainda não entenda exatamente o porquê que você deveria estar fazendo isso. E talvez você esteja duvidando da sua própria capacidade. E é aí que tá. É mais um motivo para você prestar atenção em todo esse método que eu vou te contar exatamente como é que funciona, para tirar todas essas dúvidas suas. Mas antes disso, eu vou te contar algo melhor ainda, que é a visão e a opinião de algumas pessoas que participaram da primeira turma do Paranoias. Ninguém melhor para te contar o quanto foi positivo do que quem já passou pelo processo. E para isso eu vou começar pelo comentário da Carla, que estava mais ou menos na metade do curso e já estava deixando esse comentário aqui, ó. Tô gostando muito, as aulas têm me ajudado bastante. Mas você tá achando que a Carla foi a única? Não foi não. A gente tem aqui também o comentário da Alessandra, que eu vou ler para você. A cada aula que eu assisto, percebo que esse curso vai fazer muita diferença na minha vida. Viu que antes mesmo dela passar por todo o processo e conhecer todos os módulos, ela já estava sentindo a transformação que estava acontecendo na vida dela? E se você está achando, beleza, tem muito comentário de mulher, esse treinamento é feito para mulher e tal, não, aguarde, eu poderia ter selecionado vários outros comentários, mas eu selecionei aqui o do Newton, para te provar que o Paranoias ele é feito para quem quer mudar de vida, para quem quer desparanoiar mesmo. E não necessariamente direcionado para um ou outro gênero. Vamos ler o comentário do Newton para você ter certeza disso. Primeira aula e muita coisa para pensar. Não é fácil responder as perguntas. O negócio é botar o coração e a mente para funcionar. O curso já está valendo a pena. Parabéns, Tati, e muito obrigada. Vocês notaram um detalhe aqui? O Newton estava na primeira aula e já estava percebendo o quanto o curso ia ser positivo e transformador para ele. Imagina só o que vai acontecer quando ele terminar o treinamento inteiro. Aliás, não imagina não, eu te conto. Toda essa galera que já está fazendo Paranoias, que fez a primeira turma e você que vai entrar agora, quando você terminar o treinamento e todos os exercícios que eu proponho e absorver todo o conteúdo que eu deixo lá disponível, você vai sair de lá com uma mentalidade diferente, que vai aguçar a sua autoconfiança de uma maneira que talvez você encontre situações que antes do treinamento você fosse travar e não fosse conseguir resolver elas de uma maneira simples, mas que depois do Paranoias vai ficar muito mais tranquilo e muito mais fácil de tudo ser resolvido. E falando em autoconfiança, foi com essa autoconfiança toda que 10 anos atrás eu soltei um vídeo no YouTube falando sobre mulheres e filmes pornôs. Numa época que ninguém tinha coragem de falar sobre isso abertamente e menos ainda se expor na internet do mesmo jeito que a gente se expõe hoje em dia. Pensa, gente, 10 anos atrás, a gente nem tinha smartphone. Lembra? Era uma época que a gente trabalhava com internet discada, não tinha banda larga para todo mundo ainda, era muito caro, ninguém conseguia pagar. E foi também por causa dessa minha autoconfiança que alguns anos depois, quando isso já tinha se tornado o meu trabalho principal, eu tive que optar entre trancar a faculdade e me dedicar ao meu trabalho ou abrir mão um pouco do meu trabalho e continuar a faculdade. Isso eu já estava nos últimos períodos. E naquela época eu optei por trancar a faculdade e investir no acidez feminina, enfrentando todos os comentários, críticas e picuinhas que você já pode imaginar que uma pessoa que passou por esse processo teve que enfrentar. Afinal, quem seria a louca capaz de colocar a cara a tapa na internet falando sobre relacionamento, sexo, comportamento, autoestima, convivência dessa maneira ácida, mas ao mesmo tempo leve e tranquila que eu sempre falei? Loucura, né? Parece loucura e muita gente ia falar que isso é loucura sim. Só que a minha opinião sobre tudo isso é diferente. O que vocês consideram loucura, eu considero coragem. Eu tive a coragem suficiente para arriscar numa coisa nova, coragem suficiente para me expor, para mostrar a minha opinião e para de pouco em pouco, ao longo de 674 vídeos que a gente completou hoje, ir transformando um pouco a vida de cada pessoa que estava assistindo. E tudo isso independente e enfrentando as opiniões contrárias que eu recebi de todas as pessoas que estavam à minha volta.
E é isso tudo que você vai conseguir se você entrar e começar a fazer o Paranoias comigo, porque depois de tanto tempo escutando o quanto as pessoas consideram a minha opinião positiva e o quanto isso transforma elas, mesmo eu pincelando sobre cada uma dessas coisas nesses 674 vídeos, foi que eu me dei conta de que eu posso sim emprestar o meu método e mostrar como eu faço e como eu ajo no meu dia a dia, de maneira que essas pessoas vão aproveitar isso da maneira mais rápida possível e mais simples possível. Afinal de contas, eu já estou há tantos anos fazendo isso e pincelando todas essas informações em tantos vídeos que nada melhor do que eu sintetizar o conteúdo, definir os temas numa ordem cronológica, criar exercícios e métodos para acelerar em você essa transformação. Então eu criei o Paranoias, onde você vai sair do ponto A de inseguranças, insatisfação, amarras, conflitos internos, medo, para o ponto B de se sentir capaz de abrir mão das suas paranoias desnecessárias, de conquistar sua autoconfiança sem ficar preso a essas inseguranças que muitas vezes te paralisam e te impedem de viver tudo aquilo que você tem para viver, que prendem o seu potencial. E para conseguir isso, eu peguei todo esse conteúdo, todo esse método e os exercícios, gravei e coloquei tudo numa plataforma própria para isso. É um conteúdo exclusivo que eu nunca falei em nenhum outro vídeo do YouTube. Tem todo um caminho estruturado que vai garantir a você a conquista da autoconfiança. Esse caminho tem muitas perguntas, muito questionamento, muitos exercícios mentais e até exercícios práticos para você, muitas dicas, tudo aquilo que eu entendo que precisa ser feito para que você consiga colocar em prática todas as coisas que eu estou dizendo e te contando no conteúdo. E é por isso que eu estou falando o tempo inteiro que o Paranoias é um treinamento, porque requer prática. Aliás, é um treinamento que foi estruturado para fazer com que você viva em harmonia, com que você valorize a sua vida, com que você consiga se livrar daquilo que não te é necessário e não te faz bem. E para fechar, também fazer com que você resgate a sua essência, quem você é na essência. E para isso a gente tem 5 etapas. A primeira etapa é a etapa do ser, a segunda é a de conviver, depois vem valorizar, a quarta é deletar e a quinta é restaurar. Sendo que em cada uma dessas etapas a gente tem conteúdo, tem informação, tem ferramentas e principalmente exercícios para te fazer compreender melhor como que você chega nesse lugar. E assim fazer com que você, com a minha ajuda, consiga atingir o propósito do treinamento, que é você se sentir capaz. Para isso, no módulo 1, que eu chamei de ser, a gente vai falar sobre você. Porque não dá pra gente conseguir conquistar o nosso propósito se a gente não conhecer quem você é, se você não tiver ciência de como você faz as coisas, de como você reage, do que é importante para você, do que é que te gera inseguranças, o que é que você gostaria de ter mais, de praticar mais. Então, para começar, a gente foca em autoconhecimento e autopercepção. Ou seja, exatamente o modo como você se enxerga. Será que você não é duro demais com você mesmo? Será que você não faz críticas demais ao seu corpo, a quem você é? Será que você tem sido refém da vergonha ou do medo de agir em relação às outras pessoas, da opinião dos outros? Essas questões, assim como a autoaceitação, as amarras, as neuras pessoais e a busca por um propósito, são todos temas que a gente trata também no módulo 1, com a intenção de fazer você entender e principalmente resolver tudo isso que está rolando aí dentro de você. Na parte de neuras, por exemplo, a gente vai abordar vários assuntos que podem estar sendo uma questão complicada na sua vida, como por exemplo o sexo, o seu corpo, sua carreira, dinheiro e vários outros assuntos pessoais que às vezes você não quer compartilhar com ninguém, mas aqui você vai poder responder por você mesmo. E diversos outros assuntos pessoais que podem estar atrapalhando o seu bem-estar mental e ao mesmo tempo te gerando inseguranças. O objetivo do treinamento é treinar a sua mente de maneira que você sozinho tenha todas as ferramentas e informações para você resolver as suas questões. E o que a gente faz nessa primeira etapa é conhecer você, fazer com que você se conheça melhor, com que você tenha ciência de quem você é e dessa maneira você mesmo possa corrigir e policiar pensamentos que podem estar te boicotando. No segundo módulo, a gente vai falar sobre convivência, porque tem muitas relações que trazem coisas muito positivas pra gente, mas tem outras que nem tanto também. Mas o fato é o seguinte, aqui a gente vai te convencer com conteúdo e com exercícios que ninguém é obrigado a ceder às pressões sociais, às cobranças, às expectativas das outras pessoas e nem às opiniões que elas têm. Mas ao mesmo tempo, todo mundo tem uma tendência a ceder a isso porque, velho, vamos pensar.
É menos trabalhoso, né? Mas o problema é que essas questões e ceder a essas pressões faz com que a gente fique cheio de caraminholas na cabeça, cheio de paranoia, e isso gera na gente muita insegurança, num ponto que a gente não se sente livre para ser quem a gente quer ser. É só atraso de vida, gente. Então, na segunda etapa do Paranoias, você vai aprender a lidar melhor com as relações que você tem na sua vida. E não apenas as amorosas, mas as familiares, as de trabalho, as amigáveis. E ao mesmo tempo, a gente vai te dar ferramentas para que você consiga olhar o outro com um pouco mais de empatia. Será que você já está fazendo isso na sua vida? Ou será que você está passando muito tempo olhando para o seu próprio umbigo? E ao mesmo tempo eu vou te mostrar que o egoísmo em algumas situações, ele é uma coisa positiva não só para você, como para todo mundo que está à sua volta. E assim como no módulo 1, nesse módulo 2, o último vídeo, a última aula, a gente vai falar sobre neuras e paranoias específicas. Então a gente vai lidar com questões de relacionamento amoroso, profissionais, familiares, entre outros. Vamos falar sobre rede de apoio, sobre submissão, sobre distanciamento. Então, se você quer aprender a se comunicar melhor, a conviver de uma maneira mais tranquila com todas as pessoas à sua volta e diminuir todas as inseguranças interpessoais que você tem, ou seja, aquelas que estão ligadas às relações que você convive, às relações que você mantém, olha só que beleza, esse módulo é todo seu. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre valorizar, e é nele que você vai compreender, perceber e passar a observar tudo aquilo que você quer para você, tudo aquilo que é importante na sua vida, tudo aquilo que você não quer abrir mão. Você vai aprender a treinar o seu olhar e a sua percepção e o seu foco, não apenas aquelas coisas que precisam ser resolvidas, mas mais do que isso, aquelas coisas que precisam ser aproveitadas, que precisam ser buscadas, admiradas e valorizadas por você. Quer um exemplo? Seu corpo, as suas histórias, as relações que te fazem bem. Será que você está dando exatamente o devido valor para cada uma dessas coisas, ou será que você está parado aí no automático, vendo a sua vida passar como se fosse um filme? Só resolvendo treta no seu dia a dia e esperando ver o que vai acontecer no próximo dia. E novamente a gente vai juntos treinar sua mentalidade e ajustar a sua lente, essa lente que você anda vendo o mundo. E isso é parte determinante para fazer com que você se livre das suas paranoias e comece a aproveitar mais todas as coisas que estão disponíveis para você e todo o seu potencial. E é nesse módulo que você vai ter acesso a uma das melhores aulas que eu já fiz, que é a de aprender a dizer não. E também há aulas para você aprender a alinhar suas expectativas e diminuir todo esse sofrimento que você tem por antecedência, sabe? E é claro que tudo isso vai acontecer com a prática, mas nesse módulo você vai ter acesso a todos os mecanismos que você precisa para aprender a praticar isso e fazer isso todo dia até chegar um momento que você já está craque fazendo tudo isso no automático. E para finalizar, eu vou te ajudar a identificar e quem sabe até a replicar todos esses bons momentos da vida. Afinal, esse é o propósito desse módulo, valorizar tudo aquilo que é positivo para você. O quarto módulo é sobre deletar e ele é de alguma maneira o oposto ao terceiro módulo. É nesse módulo aqui que você vai aprender a falar não e abrir mão de todas aquelas coisas que estão só te ancorando e que não estão te fazendo nada bem. Isso significa que a gente vai aprender a lidar com as suas inseguranças, que a gente vai aprender a identificar relações abusivas e como você vai fazer para sair delas. Inclusive, relações abusivas de todas as maneiras, não apenas as amorosas, mas as familiares, a entre amigos, as relações abusivas de trabalho que também acontecem. E a gente ainda vai lidar com aquelas insatisfações pessoais que você tem. Afinal, por que é que você continua tolerando aquilo que você considera intolerável? E a gente vai inclusive descobrir qual que é a diferença entre o tolerável e o intolerável para você. Qual que é o limite? Qual que é a linha tênue? E continuando essa etapa, você também vai aprender a parar de mimimi, sabe? Porque reclamar é positivo, é necessário, mas existe uma diferença muito grande também entre reclamar e ficar se colocando num papel de vítima o tempo inteiro. Às vezes, para você identificar isso, basta você dar um passo para trás e começar a enxergar toda a situação como um todo e adivinha só, eu vou te ajudar a fazer isso, eu vou te ensinar como que você dá espaço para trás. A última parte desse módulo é o lugar onde a gente vai conseguir identificar quais que são as questões problemáticas da sua vida e não apenas isso. É aqui também que eu vou te dar mecanismos para resolver, para solucionar essas questões que a gente acabou de descobrir. Enfim, quando você sair desse módulo aqui, você vai se sentir não apenas capaz, como também bem resolvido ou bem resolvida. Por fim, o quinto e último módulo do Paranoias é para fazer com que você consiga se colocar como um protagonista, se colocar em primeiro lugar.
Porque muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa vida focado em agradar as outras pessoas, em facilitar a vida dos outros mesmo, sem parar para pensar no que é que a gente está fazendo com a gente durante aquele momento, sabe? Chega uma hora que a gente esquece da gente mesmo e passa a fazer só pro outro. E isso não pode acontecer, especialmente porque só você pode viver a sua vida. E a sua vida diz interesse a só você. Então por que a gente vai ficar focando na vida dos outros o tempo inteiro? E para conseguir o objetivo desse módulo, a gente vai falar sobre naturalidade, sobre espontaneidade. Será que você se veste, fala, age, vai a lugares porque você quer simplesmente? Ou porque você está na intenção de agradar outras pessoas. E vale lembrar que a intenção desse módulo não é forçar você a ser uma pessoa espontânea, caso você seja uma pessoa tímida ou menos expansiva que as outras pessoas. Na verdade, a intenção aqui é te fazer se sentir seguro o suficiente para que quando você quiser se expressar, você tenha essa capacidade. E além disso, vai por mim, a espontaneidade pode tirar um peso das suas costas que você está carregando e nem sabe. E ainda na intenção de te trazer autoconfiança e também autoconhecimento, eu vou te ajudar a descobrir quais são os seus valores, a identificar quais são as suas motivações, quais são aquelas coisas que mais te dão prazer, seja para realizar um projeto, estudar, empreender, crescer na carreira, ter um hobby específico, ou até para fazer coisas simples que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca teve coragem. E aí, bora buscar essa autoconfiança? Eu preciso te dizer que eu deixei todos os exercícios e conteúdos no Paranoias, mas também preciso te dizer que isso aqui é só o início da sua transformação. Essa coisa da gente buscar o autoconhecimento e começar a se entender e se questionar é uma coisa que pode ser viciante e que você vai levar para o resto da sua vida. E eu acho que você vai adorar todo esse processo. E é por isso que eu tô aqui te convidando mais uma vez. Que além de saber que você vai gostar muito, eu tenho certeza que vai ser transformador e muito positivo na sua vida. E você vai perceber depois do Paranoias que esse vai ser um exercício constante que vai acontecer na sua vida. E é uma prática diária, é um treinamento mesmo que você vai ter que fazer rotineiramente. Eu, inclusive, passei por uma situação que eu compartilhei isso no meu Instagram outro dia, quando eu fui convidada para fazer fotos nuas, e ao mesmo tempo que eu aceitei o convite de cara, óbvio, porque a minha cara tem tudo a ver comigo, eu comecei a pensar, mas espera aí, será que eu não deveria esperar um tempo para fazer uma academia, para emagrecer? Será que eu não deveria marcar para daqui uns 3 meses para dar tempo de eu dar uma modificada no meu corpo e tal? E ao mesmo tempo, tendo esse método, tendo esses exercícios na minha cabeça já, eu parei para pensar e falei, gente, por que eu tô preocupada com isso? Essa não é a pessoa que eu sou, essas não são as coisas que eu dou importância, eu nem tenho questões com o meu corpo dessa maneira a ponto de pensar esse tipo de coisa. Entende? Como vira um exercício mental, como é algo que entra na sua cabeça e você começa a se questionar o tempo todo, e como também passa a ser uma prática diária sua. E foi uma preocupação momentânea, ao contrário de muita gente que poderia se sentir paralisada nesse momento, eu já tenho treinamento suficiente para pensar nisso e no mesmo segundo já dispensar e começar a me questionar sobre essa coisa toda. E é isso que eu quero te proporcionar. Eu quero que você esteja treinado de maneira que você não se paralise com mais nada. Que você deixe de não aproveitar várias coisas que você quer e que você gostaria muito de estar praticando e fazendo, simplesmente porque você está muito preocupado com coisas que não fazem nem sentido. Você consegue perceber o quanto você está perdendo? Então, velho, não desperdiça não essa única vida que você tem com essas coisas bestas. E se você, por acaso, ainda está em dúvida se o treinamento é realmente para você, tem uma coisinha para te contar também que vai resolver essa questão. Como eu confio e acredito no treinamento que eu criei, como eu confio e acredito no método que eu estou te oferecendo, você vai ter 15 dias para testar e conhecer o treinamento e você vai poder pedir o reembolso, caso você chegue à conclusão de que não era exatamente isso que você estava procurando. Funciona assim, você faz a inscrição, tem acesso a alguns vídeos, assiste eles e se por acaso você acreditar que ele não é útil para você, você pede o reembolso e a gente te reembolsa 100% do valor. Agora pensa, se eu não tivesse tanta confiança no conteúdo e no método e no treinamento que eu estou te oferecendo, será que eu faria esse tipo de coisa? Acho que não, né? Porque eu não sou doida também. Então isso só significa que eu tenho certeza absoluta do que eu posso te proporcionar. Então agora se inscreve, dá uma olhada por você mesmo, vai lá ver uns vídeos, testa. E se não for isso mesmo, beleza, manda um e-mail, pede o reembolso, a gente reembolsa tudinho sem problema nenhum. E aliás, além dessa questão de você poder voltar atrás, caso você ache que não seja bom o suficiente para você, eu tenho uma outra novidade, exclusiva para essa segunda turma. Se você fizer a inscrição agora,
além de todo o conteúdo, além de todos os vídeos, além das 22 apostilas que você vai receber com conteúdo descrito, você também pode ganhar 2 bônus especiais. O primeiro deles é uma live exclusiva que eu vou fazer com os 50 primeiros inscritos nessa segunda turma. Pra gente conversar sobre vocês, sobre o treinamento, pra eu poder tirar dúvidas, pra gente poder se conhecer, papear, trocar ideia. É um momento para você se explicar, para me contar situações da sua vida, para a gente se conhecer e para eu poder te responder lá na hora, na lata, o que eu penso da sua história. E agora, segura esse segundo bônus que eu vou dar para as 30 primeiras pessoas que se inscreverem na segunda turma do Paranoias, que é um livro de cada dos livros que eu já escrevi. Sabe o que isso significa? Significa que as 30 primeiras pessoas que fizerem a inscrição na segunda turma do Paranoias vão receber uma cópia da segunda tiragem do Manual da Mulher Bem Resolvida e do Doces Dias Ácidos, assinada e autografada por mim, com dedicatória e tudo, e inclusive vão ser as primeiras pessoas a receberem as primeiras cópias dessa segunda tiragem. E pode ser que por acaso você está aí pensando, tá bom, mas e qual é o investimento que eu tenho que fazer para ter acesso ao treinamento? Relaxa, fica tranquilo, porque eu tenho uma ótima notícia para você. Eu sinceramente não consigo calcular qual que seria o valor em dinheiro para você cuidar da sua saúde mental, do seu bem-estar mental, para você conseguir se sentir capaz, para você ter autoconfiança o suficiente. E ao mesmo tempo não dá também para calcular o quanto você tem a ganhar quando você já estiver nessa posição de autossegurança e se sentir capaz para resolver todas as questões da sua vida. Não dá para calcular, não tem cálculo para isso, não existe ainda. Porque viver com autenticidade e sem medo dos julgamentos não tem preço. Mas eu acho que você sim consegue ter noção do quanto isso pode ser valioso para a sua plenitude e o quanto isso pode ser importante para você. Então imagina o quão valioso pode ser você não desistir de uma viagem ou não desistir de um passeio com os amigos porque você é a única pessoa que não usa um manequim 38, por exemplo. Como seria ter um mecanismo e saber se comunicar de uma maneira clara, objetiva e ao mesmo tempo leve sobre todos os seus sentimentos e resolver todas aquelas questões dos seus relacionamentos que hoje em dia parecem conflitos muito grandes? Qual que você acha que seria o preço dessa liberdade? É difícil chegar num valor em reais, né? Mas se você amontoar tudo e começar a pensar muito sobre isso, eu acho que dá para você começar a sentir um pouco do peso que é estar amarrado a todas essas paranoias e neuras, que ficam criando cada dia mais e mais insegurança na sua vida. E a parte boa dessa história é que se antes, no Paranoias, eu pedia um valor de investimento de R$ 497 pelo treinamento inteiro, hoje, na intenção de que todo mundo, cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, possa participar do treinamento e adquirir todas essas coisas que eu tenho para te oferecer, a gente cortou esse preço por menos da metade. E o investimento que você tem que fazer agora é de R$ 198 à vista. E se você, por acaso, resolver parcelar o treinamento, a gente parcela, tá tudo certo, fica cerca de pouco mais de R$ 19 só por mês. Você sabe o que é isso? Pra você ter sossego, pra você se livrar das paranoias? Você tem noção do quanto tá viável isso? Velho, para um minutinho e começa a pensar. Quase R$ 20, não chega nem a R$ 20 por mês para você tirar esse peso das suas costas. Para você desenvolver a sua autoconfiança, se sentir capaz e se sentir mais livre para ser quem você quer ser. Ou quem você já é e tá preso aí dentro de você. Cara, é menos que uma brusinha. É muito menos do que uma mensalidade de academia. E de verdade, se você pode gastar com essas coisas que eu te falei aqui agora, por que você não pode investir esse valor na sua autoconfiança? E pensa mais um pouquinho. Todo esse conteúdo que eu já te contei aqui, que a gente tem a te agregar, pode te desenvolver e te fazer viver coisas muito melhores do que se você estivesse gastando com uma roupa ou com qualquer outra coisa que muitas vezes você ia aproveitar por, sei lá, meia hora. E sendo que isso você vai levar para o resto da sua vida. Então, velho, cai na real, comece a cuidar de você, comece a cuidar do seu bem-estar mental, comece a investir em você mesmo. Não fica desperdiçando seu potencial com as suas paranoias e as suas inseguranças, não, que não vale a pena. E para fechar, é importante lembrar que a gente pode finalizar as inscrições a qualquer momento. Assim que as vagas forem completas, a gente finaliza e ninguém mais entra. Então aproveita que você já está aqui, já conhece tudo isso, já faz sua inscrição, já garante a sua vaga para não perder essa oportunidade. Então eu tô aqui, continuo aqui te esperando lá na segunda turma do Paranoias. Vejo você lá daqui a pouquinho. Você tem a opção de continuar a sua vida cheia de inseguranças e paranoias? Tem.
Mas veja bem, se você tem alguma coisa dentro de você que te incomoda, que te causa insegurança e atrapalha a sua vida em algum nível, é sua a escolha de resolver isso e acabar com isso de uma vez por todas, ou de continuar vivendo desse jeito. E se você parar para pensar e continuar do jeito que você tá com as suas paranoias e inseguranças, existe uma grande chance de você enfrentar problemas desnecessários e perder um valioso tempo da sua vida com coisas que não importam. Além de que você também pode perder amizades, contatinhos, relações profissionais e coisas que realmente importam para você. Simplesmente porque aquela neura de você achar que as pessoas não gostam de você nunca foi resolvida. E ainda tem aquelas suas neuras com seu próprio corpo. Velho, tem tanta gente por aí deixando de curtir viagem, de curtir momentos especiais, momentos íntimos, experiências incríveis, simplesmente porque tem vergonha ou é inseguro com relação ao seu próprio corpo. Você tem certeza que você quer mesmo ser essa pessoa? Quantas mulheres por aí não utilizam biquíni porque as outras pessoas não podem ver a gordurinha, a estria, a celulite que ela tem? Quantos homens já deixaram de demonstrar os seus sentimentos e de resolver as coisas de uma maneira amigável e tranquila, simplesmente porque eles acham que isso não vai fazer eles serem vistos como macho o suficiente? Ou simplesmente porque eles não sabem ou não aprenderam como fazer isso? Você percebe o quanto isso pode ser um grande problema na sua vida? E olha aqui, eu só tô falando aqui das paranoias mais leves e mais simples, hein? Tem muitas outras paranoias e também essas que vão empacar a sua vida e que podem te impedir de fazer várias coisas que você quer e que você deveria estar fazendo. E se você deixar, elas vão travar os seus relacionamentos, a sua carreira, o seu bem-estar, seu trampo, a sua vida financeira, a sua vida social, sua saúde, as suas emoções e até os prazeres que você está tendo hoje em dia. Então, se você sabe que é possível resolver esse troço que está te impedindo e te paralisando desse jeito, por que você não resolve? Hoje em dia a gente está falando tanto sobre ganhar mais, ser mais fitness, mas cadê você que nunca parou nem para pensar no seu bem-estar mental? Se você sabe que você tem paranoias que podem ser resolvidas, vem resolver isso logo. Vem dar um jeito nisso o quanto antes. Porque assim que você parar com as suas noias, você vai perceber que essa sensação de que está fazendo papel de trouxa vai sumir de você. E ao mesmo tempo você vai aprender a se valorizar e desencanar dos julgamentos alheios. Vai se liberar das suas inseguranças e vai se sentir capaz. Além disso, vai começar a abstrair o que as outras pessoas falam sobre você, vai se tornar mais autêntico ou mais autêntica, melhorar seus relacionamentos e sentir autoconfiança o suficiente para ser quem você quiser e quem você é e fazer o que você quer. Há muito tempo eu escolhi que eu queria para minha vida não ser uma pessoa paranoiada com o meu corpo, com as minhas relações, com a maternidade ou em qualquer outra função ou situação que eu faço e convivo. E é claro que vez ou outra ainda surge alguma neura, porque a vida está em movimento e é isso que é. Mas o que eu quero dizer é que eu optei por isso e eu acho que é por isso que tem muita gente que me considera uma pessoa capaz o suficiente de fazer com que elas se sintam dessa maneira, de conseguir mostrar para elas esse mesmo lado que eu tenho. A ponto de vir me pedir conselho e pedir para eu mostrar o meu ponto de vista em relação às coisas que elas estão vivendo. E agora, velho, tá tudo no Paranoias. Você tem a oportunidade de utilizar a mesma lente que eu utilizo para ver o mundo, de entender qual que é o meu método, como que a minha cabeça funciona para que eu seja dessa maneira. E eu espero que tudo isso que a gente conversou aqui agora tenha aberto a sua cabeça, tenha feito você se identificar e se sentir dentro desse ambiente de alguma maneira. Porque a gente muitas vezes passa muito tempo querendo olhar os outros, cuidar dos outros, entender as outras pessoas, e isso não é bom, não é positivo e não vai fazer bem nenhum a você, porque só você pode viver a sua vida e só você pode escolher como que você vai viver ela. Então, se você quer autoconfiança, se você quer se sentir capaz para ser quem você quiser, fazer o que você quiser e demonstrar isso para todo mundo, não perde essa oportunidade. Dê o primeiro passo, faça a inscrição na segunda turma do Paranoias, que eu estarei lá na nossa parte de membros te esperando e pronta para te ajudar. Te vejo daqui a pouco.